Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma lição da nossa escola bíblica. Estamos estudando esta revista aqui, que fala a respeito de Juízes e Ruth, e nós chegamos à terceira lição dessa revista. E o assunto da lição é Juízes, capítulos 6 e 7, Gideão, o quinto juiz de Israel. O textuário diz assim: Tocaram, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá. Juízes capítulo 7, verso 22. A verdade prática diz assim: A espada de Gideão foi importante, mas é a espada do Senhor que garante todas as vitórias do povo de Deus. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 7 do livro de Juízes, do verso 1 até o verso de número 22, e eu vou ler na versão NAA. Vou também colocar o texto aqui na tela para você acompanhar. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: Então Jerubaal, isto é, Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que o arraial dos midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: É demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram, 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: Ainda há povo demais, faça-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele de quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém, todo aquele de quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber água. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava debaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levante-se e ataque o arraial, porque o entregarei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando o seu sonho ao seu amigo, e ele dizia: Tive um sonho, e eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: Isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: Levante-se,
Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e entregou a cada um homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro dele. E disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite, pouco tempo após a troca das guardas. Tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e desceram e despedaçaram os cântaros, seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita, e gritavam: Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. E todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Bet-sita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A nossa lição, como de costume, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico, o capitão. O segundo tópico, o exército. E o terceiro tópico fala sobre a vitória. E antes de entrar na nossa lição, já te peço, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like para nos ajudar e também compartilhe esse vídeo ao final, né, da aula. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem um botão escrito compartilhar aqui, você pode clicar nele, copiar o link dessa aula e aí você pode compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp. Assim outras pessoas também vão ser edificadas com a palavra de Deus. Semanalmente aqui no nosso canal nós temos 2 vídeos com aula da Escola Bíblica. Um é esse aqui, que nós estamos estudando a revista de Juízes e Ruth, e o outro é da revista da CPAD que nós estamos estudando. O tema dessa revista é Aviva a Tua Obra. Está bem aqui para você também acompanhar. Fora essas duas videoaulas, né? Nós estamos também compartilhando semanalmente, todos os dias, às 6 da manhã, o oráculo do dia, que é uma palavra curta de 2, 3 ou 4 minutos para edificar a sua vida, trazendo um direcionamento, trazendo uma resposta de Deus para você. E esse vídeo, todas as manhãs, às 6 horas, ele aparece, ele se torna público aqui no nosso canal. E é importante, então, você estar inscrito e ativar as notificações para que toda vez que um vídeo for publicado aqui, você ser avisado, tá bom? Muito obrigado a todos que já são inscritos no nosso canal. Temos aí 800 e uma fração de inscritos. E eu agradeço a todos e peço a você que já é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que a gente possa alcançar os 1000 inscritos e assim o nosso canal ser cada vez mais divulgado, né? Crescendo aqui no YouTube. E que Deus abençoe a todos vocês que já nos acompanham, que já nos ajudam, que já nos assistem. E vamos entrar então na nossa aula. É a lição de número 3 e vamos falar a respeito de Gideão como sendo, né, o 5º juiz de Israel. Já falamos dos 3 primeiros juízes na lição de número 1. Na lição de número 2 falamos da 4ª juíza, que foi a Débora. E hoje vamos falar do 5º juiz, que é Gideão. E Gideão, ele viveu um período muito ruim, né? Um período em que a nação de Israel moralmente havia se deturpado, né? Espiritualmente também, se afastou de Deus. E por conta disso, o Senhor os entregou na mão dos midianitas. E esse cativeiro, esse tormento, essa crise durou 7 anos. Vou ler aqui um pouco do comentário bíblico, do comentário da lição, né, para a gente se contextualizar
nessa aula. Diz assim: desta vez os inimigos opressores de Israel foram os midianitas por um período de 7 anos. O povo clamou e Deus levantou Gideão a libertar Israel, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Aqui, nesse ponto, a gente já percebe a importância da liderança, a importância de um líder, a importância de um juiz, a importância de uma autoridade instituída por Deus guiando e conduzindo o povo. Sempre o povo vai desfrutar de momentos de paz quando este povo tem um líder. Então, cadê? 40 anos nos dias de Gideão, né? Os midianitas eram descendentes de Abraão por meio da segunda mulher, chamada Queruta. Eles viviam ao longo do Mar Vermelho, invadindo, saqueando e negociando. José foi vendido por seus irmãos, José filho de Jacó, para uma caravana de midianitas. Moisés havia se casado com uma midianita. Os midianitas atacavam o território de Israel durante o período dos juízes, mas foram derrotados por Gideão. Então essa introdução é também não somente uma introdução, né, mas é também um resumo da lição de hoje. Vamos falar um pouco agora do capitão, o capitão Gideão, né, que foi, além de juiz, foi também um general, um capitão de guerra, aqui, alguém que liderou o povo em meio a essa batalha. Olha o que diz aqui, ó, um homem chamado. Verso de número 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ainda que todos os santos, né, falando de todos os servos de Deus aqui, sejam chamados para serem sal da terra, luz do mundo e testemunhas do Senhor Jesus Cristo, Deus tem contemplado alguns com uma chamada individual, específica e especial. A chamada de Gideão era para libertar Israel da opressão midianita. Para isso, ele precisava convocar os soldados, mobilizar o exército, montar uma estratégia de batalha e, com a ajuda divina, vencer o inimigo. Isso aqui mostra a respeito da chamada que Gideão teve. E, paralelamente a isso, né, todos nós também temos uma chamada, temos uma responsabilidade, temos um dever a cumprir, uma missão a cumprir diante do Senhor. Além, como ele comenta aqui, né, além de ser sal da terra, luz do mundo, testemunhar a respeito de Jesus, Deus tem uma chamada específica para cada um de nós. Cabe a você, então, como servo de Deus, descobrir qual é a sua chamada específica, se empenhar nisso, viver por isso e cumprir isso até o fim dos seus dias, para que naquele grande dia, ao se encontrar com o Senhor, você possa apresentar frutos da missão que você cumpriu. Aqui aparece um homem chamado. Todos nós somos chamados por Deus. E o segundo ponto aqui dentro desse tópico é um homem disposto. Verso de número 25 e 26. Diz assim, ó, naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. Então, dentro desse tópico aqui, né, no segundo ponto, um homem disposto, Gideão vai fazer duas coisas. Primeira, ele vai derrubar o altar de Baal. Por isso ele vai ganhar até um apelido, né, que foi o que a gente leu aqui no início do capítulo 7, Jerubaal, que quer dizer aquele que luta contra Baal. Gideão acaba se tornando, então, aí um militante da causa do Senhor, né? Em meio a esse período, a esse momento aí, o povo havia se desviado e eles adoravam a Baal, um ídolo. É exatamente o que Deus abominava para a sua nação, o que Deus não queria que o povo fizesse, e o povo estava fazendo isso. Então a primeira coisa que Gideão faz, né, amando de Deus, com base aqui no verso 25 e 26, é destruir esse altar. Deus manda Gideão, acaba com essa idolatria dentro do povo. E Gideão, obedecendo a isso, destrói o altar de Baal, quebra tudo. Com a madeira desse altar, ele edifica um altar ao Senhor. Pega um boi de seu pai, esse aqui de 7 anos, conforme a descrição que Deus fala, e ele sacrifica isso. Sacrifica esse boi em cima desse altar. Então isso mostra a coragem de Gideão em obedecer a Deus e em detrimento, né, ao que o povo estava vivendo naquele momento, que era
a idolatria. Então, atualmente, Deus ele precisa de homens e mulheres corajosos como Gideão, que tenham coragem de lutar contra a idolatria que o povo está vivendo. Aqui no ponto 3 é um homem revestido, verso de número 34, diz assim, ó, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os abiesritas se juntaram após ele. Depois da consolidação da chamada e o rompimento com a idolatria, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão com poder e autoridade espiritual para o cumprimento da missão que lhe estava proposta. Todas as vezes que o Senhor designa um homem para uma missão específica, em ambos os testamentos, ele capacita para a execução da tarefa. Aqui Gideão recebe o plus, né? O bônus, o poder de Deus através do Espírito do Senhor. Ele é revestido com o Espírito de Deus, ele fica então empoderado, né? Corajoso, e ele vai e inicia o recrutamento, ele começa a chamar homens para essa causa, e é exatamente o que nós vamos ver agora no segundo tópico, que nós vamos falar a respeito do exército. Mas perceba que Deus ele trabalha com uma, como nós poderíamos dizer, ele trabalha com uma evolução, um desenvolvimento de ideia, né? O povo estava vivendo de uma forma, eles estavam prostrados, entregues aos midianitas, pois o próprio texto diz que Deus os entregou aos midianitas, então os midianitas vinham e faziam o que queriam. Deus ele levanta um homem, Gideão. Esse homem, levantado por Deus, chamado por Deus, ele tem disposição, como a gente viu aqui, ele, obedecendo a Deus, ele vai contra tudo o que o povo estava vivendo, que é a idolatria do momento. Então ele estabelece um culto ao Senhor, ele inicia a adoração a Deus. Isso não é aceito pelo povo, mas, conforme nós estamos vendo aqui no verso 34, Deus o reveste com o seu espírito, e isso traz a Gideão autoridade. Essa autoridade faz com que Gideão tenha ousadia diante do povo, e essa ousadia faz com que Gideão se torne o líder. Ele diz, como justificativa e desculpa a Deus, que ele é o menor de sua casa, e a sua casa é a menor de sua tribo, e a sua tribo é a menor do povo de Israel. Mas isso não significa nada para Deus. Deus usa os pequenos. E Gideão aqui, como sendo um pequeno, mas revestido por Deus, ele se torna uma autoridade em meio ao povo. E essa autoridade faz com que muitas pessoas comecem a seguir Gideão. E é o que nós vamos ver agora no segundo tópico, que vai falar a respeito do exército. E o primeiro ponto aqui do segundo tópico são os convocados. Verso de número 35. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Gideão ansiava por reunir uma força armada para medir forças com os midianitas. E ele consegue isso através dessa mensagem que é divulgada através das tribos. Ele consegue reunir um grande exército para lutar contra os midianitas. Só que não era bem isso que Deus tinha em mente. Então nós vamos ver que aqui no ponto 2, os dispensados. Deus começa a dispensar pessoas que não estão com a mesma ideia, que não estão com a mesma visão, que não estão alinhados com o propósito de Deus. Verso de número 2 do capítulo 7. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar vitória, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. O Senhor viu o orgulho daquele povo oprimido e humilhado, e sabia que, se permitisse que os 32.000 soldados convocados lutassem contra os midianitas, eles se vangloriariam da vitória e roubariam de Deus a glória. Então aqui nós vamos ver o início de uma seleção. Deus ele é exclusivo, né? Então ele começa a selecionar aqueles que estão alinhados com o seu propósito, como a gente viu anteriormente. 32.000 soldados Gideão consegue
para você ver, né, um povo que vivia oprimido e com medo dos midianitas, mediante a uma liderança colocada, né, por Deus, Gideão consegue então já recrutar 32 mil soldados para essa causa. Mas só que não era isso que Deus queria, e a gente vê que Deus começa a sua seleção. E o primeiro passo aqui é selecionar as pessoas. E Deus ele reduz, e ele fala: Gideão, diga ao povo, todo aquele que estiver com medo, ele não serve para a missão. Então Gideão anuncia todos que forem covardes e tiverem medo, que volte para suas casas. E o texto fala que uma grande parte foi embora, ao ponto que ficaram apenas 10 mil soldados. Mas Deus ele ainda é mais exclusivo ainda, e ele aplica uma segunda aprovação, um segundo teste, e é o terceiro ponto aqui. Os escolhidos, verso de número 7 do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão: com 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei da mão dos midianitas com a tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um ao seu lugar. Gideão recebeu ordem de levar a sua companhia junto à água, e o Senhor disse: ali os provarei, e vou testá-los ali para você. Da mesma palavra hebraica é usada para descrever o processo de derreter o metal, visando separá-lo das impurezas. E aqui a gente vê então o teste de Deus. Qual era o teste? O teste era o seguinte: todos os 10 mil desceram ao ribeiro para beber água, e aqueles que se ajoelharem e botarem a cara na água para beber, esses foram excluídos. E aqueles que pegaram a água com as mãos e lamberam a água assim, né, como um cachorro, mas que estava atento ao cenário, observando e vigiando tudo, esses foram os escolhidos. E o texto fala que 300 homens abaixaram e pegaram a água com as mãos e beberam, observando o que estava acontecendo. E todo o resto se ajoelhou e colocou a cara na água. Então aqui Deus ele separa as pessoas, né? Eles não sabiam que isso era um teste, mas Deus os separou dessa forma. Isso mostra que Deus ele tem critérios para a sua obra. Deus tem critérios para a missão. E nós devemos estar atentos a isso, porque se Deus acha isso importante, nós também devemos achar. E aqui nós vamos então para o último tópico da lição, terceiro e último tópico, que vai falar a respeito da vitória. E aqui dentro vamos ver o plano traçado, verso 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Depois de ter ouvido a narração de um estranho sonho e sua interpretação, Gideão adorou o Senhor. E então voltou ao acampamento de Israel e deu instruções aos seus 300 homens e alertou a sua tropa, dizendo-lhes: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Aqui Gideão vai traçar um plano. O exército inimigo é um exército muito grande. O texto vai dizer, no verso de número 25 e 27 do capítulo 6, que o exército estava beirando ali 135 mil soldados, muita gente, mas Gideão então ele traça um plano mediante ao sonho de um soldado inimigo. Gideão entende que Deus já entregou a vitória em suas mãos, que aquilo ali era parte do plano e que os homens deviam descer e lutar. Então ele traça o plano, organiza ali os seus soldados, os seus 300 homens, ele divide em 3 companhias de 100, vai na frente liderando essas companhias e ele serve de exemplo ao ponto de dizer: aquilo que eu fizer, vocês também devem fazer. Quando eu disser, vocês façam. Então isso mostra a liderança de Gideão e a coragem para ir na frente e ser o exemplo. E nós vamos ver aqui no segundo ponto quais eram as armas que eles utilizaram. Verso de número 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Então aqui o plano estava separado, né, em 3 pontos. Vamos ver. Dividir os 300 homens em 3 companhias, cada uma de 100. Colocaram uma buzina na mão de cada homem,
um cântaro vazio e uma tocha acesa dentro dele. E o terceiro ponto é cercar o acampamento do inimigo e fazer, né, exatamente o que o líder ordenar. Quando ele tocar a buzina, todos devem fazer o mesmo, quebrando os cântaros, segurando a tocha na mão esquerda e gritando: uma espada do Senhor e uma de Gideão. Juízes 20, capítulo 7, verso 20. Então essa foi a estratégia, né? As armas eram as buzinas e as tochas e os cântaros. Então imagina você ir para uma guerra, né? E a sua arma vai ser o som que você vai fazer. Foi isso que aconteceu com Gideão. Ele creu no Senhor, ele bolou o plano, confiou no plano e fez com que todos os seus liderados o seguissem. Então aqui a vitória que Deus vai conceder, e o último ponto aqui é a vitória que nós vamos falar, mas a vitória está na união desse povo, a vitória está na obediência desse povo, a vitória está em fazer exatamente aquilo que o líder está dizendo. Aparentemente não faz nenhum sentido você com 300 homens enfrentar um exército de 135 mil, não faz sentido algum você ir e atacá-los à noite, em meio a uma escuridão, mas Gideão faz isso, acreditando no plano, acreditando em Deus e, acima de tudo, obedecendo a Deus, porque isso é ordem de Deus. E o último ponto que nós vamos ver aqui é a vitória. A vitória consolidada, verso 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo a Zererá. Quando os midianitas acordaram e olharam na escuridão da noite, viram que estavam completamente cercados por um círculo de tochas flamejantes. Eles provavelmente acharam que se tratava de uma guarda avançada que, liderada por uma tropa de milhares de soldados, e que o toque da trombeta era o sinal de avanço. Aqui o texto vai dizer que o povo inimigo, né, os midianitas, os amalequitas e todos os associados a eles, eles ficaram apavorados, porque foi um ataque no meio da noite, no meio da escuridão da noite. E quando os israelitas tocaram as trombetas, esse era um sinal de avanço. Então o povo se apavorou, né? Ficou muito assustado, porque eles quebraram os cântaros, fazendo um estrondo muito grande. Tocaram a trombeta, que é um sinal de avançar em meio à guerra. E eles sentiram um pavor muito grande, porque as tochas, em meio à escuridão, fizeram um círculo cercando todo o arraial dos midianitas. Então, eles fugiram apavorados. Além de fugir no meio da escuridão, Deus os confundiu e eles atacaram uns aos outros. Isso causando, né, uma baixa muito grande em meio ao exército inimigo. E os que restaram, eles fugiram. E os israelitas, a missão deles foi perseguir o que restou do povo inimigo, e eles fugiram, né? Então eu vou ler o final aqui do comentário desse último ponto. Diz assim, ó: um líder que não consegue comunicar o seu chamado e a sua visão terá dificuldades de aceitação por parte de seus liderados. Toda vez que Gideão falou ao seu povo, eles o compreenderam e o seguiram confiantemente. Então, parte da liderança que Deus colocou diante de Gideão é ser um bom comunicador. A Bíblia fala que Gideão, ele passava a estratégia muito bem explicada e o povo entendia e confiava no que ele falava, tanto que o seguia. Então, essa parte da liderança de Gideão ela é muito importante, porque isso mostra que Gideão, além de ser um bom comunicador, Gideão era um homem fiel a Deus e fazia exatamente o que Deus mandava. A aplicação pessoal diz assim, ó: Deus triunfa por meio da obediência e da fé daqueles que realmente confiam nele. Era uma vitória totalmente improvável, mas quando nós confiamos em Deus e o obedecemos, Deus nos dá a vitória. Amém? Que Deus te abençoe, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E agora eu te peço, responde aqui nos comentários o questionário da nossa lição. E eu também vou colocar esse questionário como comentário fixado aqui para você
para você ler, tá? Primeira pergunta: a chamada de Gideão era para libertar Israel da opressão de qual povo? Segunda pergunta: qual foi o teste utilizado por Deus para selecionar os 300 soldados aptos para a guerra? E a terceira pergunta: para vencer a batalha, em quantas companhias o exército de Gideão foi dividido, né? Se repartiu? Responde aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo aqui e se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula.